Boa tarde, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, como já vimos dando essas semanas, a gente vai dar continuidade ao estudo sobre aconselhamento bíblico. Novamente, a gente vai falar sobre antropologia bíblica. Lembrando que na última semana a gente falou sobre o fato de o homem ser a imagem e semelhança de Deus e de ele ter dois aspectos, que é corpo e alma ou corpo e espírito. Hoje a gente vai falar ainda sobre a antropologia bíblica, só que focando no fato de que o homem ele é um homem pecador. De que o homem ele manchou aquela imagem na qual ele foi criado originalmente. Então, o foco de hoje vai ser o pecado e a relação do pecado com o aconselhamento. E a gente, como semana passada a gente vai fazer uns contrastes entre a visão bíblica de aconselhamento e a visão mundana de aconselhamento. Novamente citando Carl Rogers e Freud. Então, vamos iniciar. Primeiro slide. Primeiro slide. O homem é pecador. As diferentes psicologias presumem a cura do homem a partir de princípios seculares humanistas, das ideias de bondade completa do homem ou de sua maldade por definição, ou ainda de sua neutralidade moral, seguindo um modelo médico do qual deriva o termo terapia. A teologia reformada utiliza o termo redenção, não apenas para fazer uso da linguagem teológica, mas primordialmente porque a crença na depravação total do homem coloca o problema do homem no âmbito dos aspectos morais e písticos. Então, o que é que o Dr. Václav Gomes ele está falando aqui? Ele está dizendo que, geralmente, nas psicologias que não são baseadas, que não têm um fundamento bíblico, elas consideram o homem ou uma pessoa boa, ou uma pessoa que é essencialmente ruim, e aí eu vou fazer o contraste depois com a teologia bíblica, que diz que o homem é ruim, mas o homem era bom e se tornou ruim, ele nem sempre foi ruim. Ou eles dizem que o homem é amoral, ou neutro. Então, o Dr. Václav diz o seguinte: nessas psicologias, ou o homem é bom, ou o homem é completamente ruim desde o começo, ou o homem é neutro. Na teologia reformada e no aconselhamento bíblico, a gente considera o homem completamente depravado, que é um termo que é utilizado na teologia sistemática, depravação total. Mas o que é depravação total? Primeiramente a gente tem que entender isso, para que a gente não tenha um conceito errado do que é a depravação total. Depravação total não quer dizer que o homem é tão ruim quanto ele poderia ser. Então, a depravação total não fala tanto de profundidade da maldade do homem, mas sim da extensão da maldade do homem. Tudo aquilo que o homem faz, qualquer ato, qualquer pensamento do homem não redimido, ele está contaminado com o pecado. Se o homem respira, ele está pecando. Se o homem chupa um picolé, ele está pecando. Se o homem come pão, ele está pecando. Se um homem ajuda o outro, ele está pecando, no sentido de que ele faz todas essas coisas sem a intenção de glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele faz essas coisas sem a intenção de glorificar a Deus, para Deus é pecado. Então, toda a ação humana do homem não redimido é uma ação pecaminosa. Quando o homem é redimido, há a possibilidade do homem fazer algo que não seja pecaminoso, mas o homem não redimido não tem essa possibilidade. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que ter em mente. A depravação total diz que o homem ele é completamente depravado. Tudo aquilo que ele faz está manchado pelo pecado. Mas o Dr. Václav diz uma coisa interessante aqui. Ele diz que o problema do homem não é um problema médico, que é o que as psicologias e psiquiatrias dizem. O problema do homem é um problema moral e pístico. Pístico diz respeito à fé. Então, o problema do homem diz respeito a como ele se comporta e quais as suas atitudes. E
em que ele crê. Ele crê no Deus verdadeiro ou ele crê num Deus falso? Se você pressupõe que o problema do homem é primeiramente um problema médico, quando o homem vai no seu consultório, aquele que é psicólogo ou psiquiatra, quando ele vai buscar esse tipo de ajuda, a gente tinha falado semana passada, e vou repetir novamente, a primeira coisa que vão aconselhar a você é que você seja curado dessa doença que você tem. Se você vai para eles com um problema moral, como por exemplo, desobediência às autoridades, ele vai dizer que você tem o TOD, o transtorno de oposição desafiante. Ou seja, você tem uma doença cuja qual determina que você haja de uma certa maneira, que é desobedecendo às autoridades. A Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia diz que isso é um problema moral, isso é um problema de onde você coloca a sua fé. Quando você desobedece às autoridades, você está colocando a sua fé em outra coisa que não o verdadeiro Deus. E você está pecando contra a lei de Deus. Um psiquiatra, um psicólogo, eles vão dizer que seu problema é médico, essencialmente. E que você não precisa se confessar diante de Deus e se arrepender dos seus pecados. Você precisa ser tratado. Então, essa é a diferença de hoje que a gente vai ver, essencial entre o aconselhamento cristão e um aconselhamento que não é cristão. O aconselhamento cristão, ele parte de um pressuposto de que o problema do homem é outro que não médico. O problema do homem é moral e pístico. Já aqueles que não aconselham de maneira bíblica, partem do pressuposto de que o problema do homem é, primeiramente, um problema médico. Então, a gente agora vai ver um pouco do pensamento de Rogers. A gente viu, veja, existem 3 formas de uma psicologia secular pensar. Ela diz que o homem é bom, ou é completamente ruim desde o começo, ou ele é neutro. Então a gente agora vai ver citações de psicólogos e de autores que não são bíblicos para a gente ver esse ponto de vista nos escritos deles. J. Adams, primeiramente citando Carl Rogers, ele diz o seguinte, olha, Rogers escreveu um dos mais revolucionários conceitos que surgiram em nossa experiência clínica é o crescente reconhecimento de que o mais íntimo cerne da natureza humana, os mais profundos níveis de personalidade, a base de sua natureza animal é de caráter positivo. É basicamente socializada, progressiva em seus movimentos, racionais e realistas. O que é que ele está dizendo aqui? Que o homem é bom, ele vê no ser humano uma tendência para o bem. Diferente daquilo que a Bíblia diz que o homem, desde a concepção, Salmo 58 diz que o ímpio, desde a concepção, se desvia para o mal. Aí vem o Carl Rogers e diz, olha, de acordo com minha experiência clínica, o homem tem uma tendência para o bem, não para o mal. A pergunta é o seguinte, com quem você fica? Você fica com aquilo que Carl Rogers diz, ou você fica com aquilo que a Bíblia diz? E é interessante a gente citar Carl Rogers, por quê? Porque muitos cristãos que se formam em psicologia hoje adotam o pensamento de Carl Rogers como se fosse um bom tipo de conselho para se dar às outras pessoas. Então eles pegam a teoria rogeriana e adotam no seu aconselhamento e descartam o aconselhamento bíblico. Porque não tem como unir aquilo que a Bíblia diz com aquilo que Carl Rogers diz. Então, ou você fica com Carl Rogers, ou você fica com aquilo que a palavra de Deus, inerrante e infalível, fala sobre o que é o ser humano. E aqui uma citação direta de Carl Rogers, novamente do seu livro Terapia Centrada no Cliente. Agora veja que loucura. Como é, às vezes eu me pergunto, como é que um cristão, depois de conhecer, antes de conhecer o aconselhamento bíblico, eu até entendo, mas depois de conhecer o aconselhamento bíblico e entender as visões de Carl Rogers, de Freud, seja lá de quem for, como é que uma pessoa vai se aconselhar com um tipo de conselheiro que é tolo ao ponto de fazer uma citação desse tipo? Ele diz o seguinte,
pode-se confiar no aluno. Veja, que Carl Rogers ele pega a sua psicologia e aplica na educação. Então, essa citação aqui, ele vai falar sobre o comportamento do aluno. O que é que ele faz? Como essa psicologia dele seria aplicada na educação? Ele diz o seguinte, veja a loucura. Pode-se confiar no aluno, ele diz. Podemos confiar na ideia de que desejará aprender de todas as maneiras que promovam a sua personalidade. Se ele está falando de que o aluno deseja aprender de todas as maneiras que promovam a sua personalidade. E ele continua, podemos confiar que os alunos utilizarão os meios para atingir esse fim. Podemos confiar nele para se avaliar a si mesmo de uma forma que o leve a desenvolver-se. Podemos confiar na ideia de que progredirá, desde que lhe seja proporcionada a atmosfera favorável. Você sabe o que é que Carl Rogers está propondo aqui? Se você for ler esse livro dele, Terapia Centrada no Cliente, o que ele está propondo aqui é nada mais, nada menos do que, surge uma pergunta no meio do livro dele. Olha, se a doutrina que nós estamos desenvolvendo, ela está correta, como isso seria aplicado na educação, principalmente na avaliação dos alunos? E aí ele responde, sabe como é que seria aplicado? O aluno, como ele é uma pessoa que tende para o bem, e é ruim você impor seus valores morais e crenças ao aluno, então o que é que você tem que fazer? Você passa uma prova e deixa que o aluno avalie a si mesmo depois de fazer a prova. Então, se ele vai levar um 0, é ele quem vai se avaliar. Se ele vai tirar nota 10, quem se avalia é ele. Por quê? Porque eu não posso impor meus valores àquilo que ao aluno. Então, só um parêntese, seria bom que essa teoria de Carl Rogers fosse aplicada no meu tempo, no tempo em que eu estudava. Porque no tempo em que eu estudava, geralmente eu não sabia de muita coisa não, sabe? Então eu ia ter que filar. Mas se a técnica de Carl Rogers fosse aplicada à educação no meu tempo, eu não precisaria mais filar, porque eu só ia tirar 10. E pode ter certeza, viu? Minha tendência não ia ser para falar a verdade, não. Minha tendência ia ser para colocar correto, mesmo que eu estivesse errado naquilo que eu falei. Então, a teoria bíblica, ou o aconselhamento bíblico diz, o homem é pecador e tende para o mal. Carl Rogers diz, o homem é bom e tende para o bem. É bom ao ponto de, quando você fizer uma prova, ele está apto para avaliar-se a si mesmo e ser sincero na avaliação que ele faz. Veja que loucura. Graças a Deus, a doutrina de Carl Rogers ainda não foi aplicada de maneira consistente na educação aqui no Brasil. Veja que a educação do Brasil já é ruim. E se isso fosse aplicado de maneira consistente, o aluno começasse a avaliar-se a si mesmo, e não mais os professores darem nota para os alunos, mas os alunos é quem davam a nota para si mesmo, você ia saber o fracasso em que está a educação. Outra coisa interessante dessa citação de Carl Rogers é o seguinte, que é o meio que corrompe o homem. O homem não é essencialmente ruim, e o meio manifesta aquilo que há no coração do ser humano. Não, para Carl Rogers, o homem é bom e o meio o corrompe. Para a Bíblia, o homem é ruim e o meio manifesta aquilo que há no coração do homem. Então, novamente, a pergunta que fica é, com quem você fica? Com Carl Rogers ou com a Bíblia? Aqui, me desculpem pela demora. Isso agora é uma citação de Sigmund Freud. Então a gente já viu que Carl Rogers acha que o homem é naturalmente bom. Freud acha completamente ao contrário, mas ainda assim Freud está errado. E a gente vai ver por quê. Freud diz o seguinte, olha, o homem é o lobo do homem.
Quem, depois de tudo que aprendeu com a vida e a história, tem coragem de discutir essa frase? Via de regra, essa cruel agressividade aguarda uma provocação, ou se coloca a serviço de um propósito diferente, em que poderia ser atingido por meios mais suaves. Em circunstâncias favoráveis, quando as forças psíquicas que normalmente a inibem estão ausentes, ela se expressa também de modo espontâneo e revela o ser humano como uma besta selvagem. Diferente daquilo que Carl Rogers diz, Sigmund Freud diz que o homem, ele é mau. O problema com Sigmund Freud é o seguinte, que para Freud, o homem sempre foi mau. Então, para Freud, não houve um tempo em que o homem era bom e houve uma queda em relação a Deus, o homem desobedeceu a palavra de Deus e por isso o mundo está hoje do jeito que está. Para Freud, o homem sempre foi como está hoje, um homem ruim, um homem, ele não diria isso, mas como a gente tem uma visão bíblica de mundo, um homem pecaminoso, um homem que segundo ele é uma besta selvagem. O problema é que é o seguinte, se você adota essa perspectiva de Freud, de que o homem sempre foi ruim, e que o homem não nasceu bom e se tornou ruim, então não há esperança para a humanidade. Porque se o homem sempre foi assim, ele não pode mudar. Agora, se de acordo com a Bíblia, o homem já foi bom, e a Bíblia promete uma redenção daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, há a possibilidade do homem voltar, pelo menos de maneira, não de maneira perfeita aqui nesse mundo, mas pode voltar a ser reconstituída aquela imagem que ele havia sido manchada. Para Freud não. Para Freud não há possibilidade disso acontecer. O homem é ruim e ele vai continuar sendo ruim. Para a Bíblia, o homem é ruim, mas há a possibilidade na redenção do Senhor Jesus Cristo, em o homem passar agora a ser um homem justo e pecador, como dizia Lutero. Um homem que é santo e ao mesmo tempo pecador. Um homem que luta contra o seu pecado. Um homem que luta para fazer o bem. Para Freud, essa possibilidade inexiste, porque para ele o homem sempre foi ruim. Não houve uma ruptura na história da humanidade. O que foi e o que é, sempre foi e será. E aqui, Václav Gomes diz o seguinte: existe uma uniformidade histórica nas maneiras como o ser humano reage às suas motivações. Ou houve alguma quebra de continuidade importante que tenha afetado a ponto de determinar um desvio angular do seu ponto de vista em relação aos motivos do seu coração. Cremos que o segundo ponto é verdadeiro. A história da humanidade não é uniforme. O que Václav está levantando a pergunta aqui é a seguinte: olha, o que é hoje, o que o homem é hoje, ele sempre foi no passado? Ou já houve um tempo em que o homem era diferente? E a Bíblia responde dizendo que a segunda questão é que é a verdadeira. Houve um tempo em que o homem foi diferente. Houve um tempo em que o homem foi bom. Houve uma ruptura. Nas psicologias seculares, nas cosmovisões seculares, há uma uniformidade. Ou o homem sempre foi bom e ainda continua sendo bom, ou o homem sempre foi mau e ainda continua sendo mau. Para a Bíblia, o homem foi criado bom e depois ele se tornou mau. Essa é a diferença, novamente, entre uma cosmovisão bíblica, uma visão bíblica acerca do aconselhamento, e uma visão mundana acerca do aconselhamento. E agora a gente vai definir o que é pecado. O que é que quer dizer? O que é que a gente quer dizer quando diz que o homem é pecador? O pecado é uma disposição dos seres humanos que os leva a uma falha em obedecer à lei moral de Deus. Observe que pecado é uma disposição.
Os seres humanos têm uma natureza que está orientada para longe de Deus. O pecado não descreve apenas as coisas ruins que os seres humanos fazem ou não fazem, mas fundamentalmente descreve quem somos, pessoas tão perversas. É interessante a gente notar, como o autor frisou aqui, que o pecado não é apenas aquilo que eu faço, não é um comportamento. O pecado é uma tendência que existe no coração do ser humano para fazer o mal. Isso acontece desde a sua concepção. Eu já ouvi, certa vez, as pessoas dizerem o seguinte: as orações das crianças sempre são ouvidas, porque as crianças são completamente puras. E eu já ouvi pessoas cristãs dizerem isso. Olhe, sabe por que oração de criança é ouvida? Porque a oração da criança é completamente pura. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o homem ele é corrompido desde a sua concepção. Desde que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, ali já existe um ser se rebelando contra o ser santo de Deus. John Bunyan, uma certa vez, ele disse o seguinte: olhe, se a melhor das minhas orações fosse levada ao pé da letra por Deus, ela teria pecado o suficiente para mandar todas as pessoas do mundo para o inferno. E assim é na oração também de uma criança. Não existe ser puro aos olhos de Deus. A melhor oração de uma criança, se não for mediada pelo Senhor Jesus Cristo, é a oração que tem pecado suficiente para mandar o mundo inteiro para o inferno. Então, na visão bíblica, o homem é completamente pecador. Lembrem-se, o homem foi criado bom, mas o homem caiu. E ele tem essa tendência de se desviar de Deus desde a sua concepção. Então, o homem já nasce pecador. Faça um teste em sua casa. Quando seu filhinho ou o seu bebezinho quiser mamar, tire o peito da boca do bebê, para ver o escândalo que ele vai fazer. Ou tire um pirulito da boca de uma criança, para ver ela querer, se possível fosse, acabar com a sua vida. Agora, fica uma pergunta: se o homem não pode fazer outra coisa se não pecar, se ele não tem a redenção no Senhor Jesus Cristo, a pergunta que fica é: então a gente não pode exigir nada desse homem? A gente não pode colocar a lei de Deus na face desse homem, na cara dele, e exigir que ele obedeça? Já que ele não pode cumprir a lei de Deus, como a Bíblia mostra claramente. A pergunta é: a gente pode ou não pode colocar na cara desse homem os padrões estabelecidos por Deus para que ele obedeça? E a resposta é: claro que a gente pode. O fato de o homem não conseguir obedecer à lei de Deus não quer dizer que a gente não possa colocar na face dele a própria lei de Deus, mostrando o quanto ele é pecador e o quanto Deus exige que ele obedeça essa lei. Geralmente a gente vê as pessoas dizendo o seguinte: Deus jamais exigirá algo que eu não consiga cumprir. O problema é que a Bíblia está cheia de exigências que a gente não pode cumprir. A Bíblia diz: sede perfeito como Deus é perfeito. E aí, você pode ser perfeito? A Bíblia diz: purificai os vossos corações. E aí, você pode purificar o seu coração? É claro que não. Então a Bíblia exige coisas que nós não podemos fazer. E a Bíblia exige por vários motivos, um dos quais pode ser querer mostrar o quanto o ser humano é um nada e o quanto ele depende de Deus para fazer qualquer algo que seja bom aos olhos do próprio Deus. Mas uma visão que não seja cristã, ela jamais, a não ser que seja um freudiano, e eu não sei também se Freud diz que as crianças são ruins como os adultos, mas geralmente a gente vai ver essas visões dizendo que os homens são bons, e se uma criança tem um problema, ou se um ser humano tem um problema, o que ele precisa é de mais amor próprio. Já a Bíblia mostra que o nosso problema é o excesso de amor próprio. Eu me amo demais, e é por isso que eu faço o que eu faço.
Se eu deixasse de me amar um pouco mais e amasse mais a Deus, eu não faria aquilo que eu faço de ruim. E novamente, David Powlison observa: na verdade, nossos padrões de pecados profundos raramente surgem apenas das nossas decisões conscientes. Qual de nós jamais, inicialmente, decidiu ser orgulhoso, agradar as pessoas ou ser perverso em nossos anseios sexuais? Pecadores pecam instintivamente. E aí é algo que a gente tem que ter em mente aqui, é o seguinte: que o homem, ele é pecador, mas ele é pecador instintivamente. Ele não é pecador, e essa é a observação que vocês têm que ter em mente. Ele não é pecador por causa de algum fator genético. O que ele está falando aqui não é isso. O que ele está falando é que no coração do ser humano, no centro do seu ser, há essa inclinação para o mal. Então o homem peca de maneira irresistível. O homem peca de maneira instintiva. Mas isso quer dizer que o homem não queira pecar? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. O que ele está querendo dizer é só que o homem nasce pecador. O homem, ele não apenas escolhe pecar, ele é escravo do pecado. Há esse paradoxo no pecado. O homem é tanto escravo do pecado como ele ama pecar. Mas o homem não é pecado por causa de fatores não é pecador por causa de fatores genéticos. Tenham isso em mente. Por que vocês têm que ter isso em mente? Porque geralmente as psicologias ou psiquiatrias de hoje em dia dizem o seguinte: um artigo em um jornal local falou dos pedófilos como vítimas que sofrem por causa de sua composição genética. Outro artigo falou de um homem acusado de esfaquear 6 pessoas até a morte, que alega que ele tenha feito isso porque ele tem um gene assassino. Então a Bíblia diz que você nasce pecador, diz. Mas a Bíblia, em lugar algum, diz que você peca por causa de um gene assassino. Vejam, se pecado é doença, então a gente não pode exortar essa pessoa a se reconciliar com Deus. O que a gente tem que fazer é curar essa pessoa. Quando uma pessoa está gripada, está lá com o nariz escorrendo, ou está com dor de cabeça, você não diz assim para ele: rapaz, faz com que esse teu nariz deixe de escorrer, ou para com essa tua dor de cabeça, ou ei rapaz, ajeita essa tua perna que está quebrada. A gente não faz isso. Por quê? Porque é uma doença, é um problema físico. Problemas físicos têm que ser curados e não admoestados para que haja uma reconciliação por Deus pelo fato de ele estar com dor de cabeça. Essa é a questão. Se o nosso pecado é por causa de um gene assassino que nós temos, então a cura ou a solução para o problema não é a redenção do Senhor Jesus Cristo. A solução para o problema é medicação ou cura através de diálogo. E, por fim, ainda falando sobre a definição de pecado, o último slide diz o seguinte: na prática do pecado, ao mesmo tempo em que nos reconhecemos sem controle, percebemos também que somos habilidosamente coniventes. Isto é, vítimas e ao mesmo tempo responsáveis. Todo pecado é simultaneamente uma escravidão lamentável e uma rebeldia ou egoísmo manifestos. O coração do ser humano é inclinado ao pecado desde a sua concepção. Sim. O homem peca instintivamente? Sim. O homem tem essa tendência a se rebelar contra Deus? Sim. Mas o homem faz isso contra a sua vontade? Não. O homem, apesar de ter essa tendência para o pecado, quando ele peca, ele não faz isso contra a sua vontade. Ele faz e gosta.
ele faz e se regozija. O máximo que ele pode ter é o que Judas teve, um remorso, mas não um remorso porque pecou contra Deus. Um remorso porque aquele pecado traria consequências maléficas para a vida do próprio Judas e para a vida do próprio pecador. Então, por exemplo, o homem tem a tendência, desde que nasceu, de ser um assassino? Tem. Um assassino, ele assassina outra pessoa porque quer? Sim. Mas muitas vezes a gente vê pessoas que assassinam e que começam a chorar, a espernear. Se isso não foi por causa da redenção do Senhor Jesus Cristo, que mostrou o quanto ele é pecador, esse assassino só está chorando e só está esperneando, porque sabe que aquele tipo de crime que ele cometeu vai ocasionar algum malefício para a vida dele. Então, essa é a diferença entre a visão bíblica de mundo e a visão não cristã de mundo. Uma visão não cristã diz que o homem ou é bom, ou é completamente ruim desde o começo, ou ele é neutro. Uma visão cristã de mundo diz que o homem, ele era bom, e ele se corrompeu, ele transgrediu a lei de Deus e quebrou o relacionamento que ele tinha com Deus. Uma visão não cristã de mundo, geralmente ele vai dizer, olhe, seu problema não é pecado, você é uma pessoa boa, você não nasceu dessa forma, o meio é quem lhe corrompeu. Uma visão de mundo bíblica vai dizer, o meio não lhe corrompeu, o meio manifestou aquilo que já havia no seu coração. Então, a pergunta que eu já fiz 2 vezes, e vou fazer agora novamente no final, é a seguinte: com quem vocês querem ficar? Vocês querem ficar com aquele tipo de aconselhamento que adota uma visão não bíblica de mundo, que são todos os tipos de aconselhamento que não adotam a Bíblia? Ou você vai ficar com aquele tipo de aconselhamento, que é o que a gente está ensinando aqui, que adota uma visão bíblica de mundo e vai ver qualquer problema que não seja médico, à luz daquilo que a Bíblia diz sobre pecado, sofrimento, angústia, seja lá o que for. Com que visão você fica? Essa é a pergunta que não quer calar. Espero que você fique com a visão que diz que o homem é pecador, que o homem era bom e se corrompeu e transgrediu a lei de Deus, porque essa é a visão que o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo mostra do início ao fim das Escrituras. Que Deus nos abençoe e até a próxima.